Ouvimos a palavra do Senhor. Missão da revista de número 14, né? Missões e a volta do Senhor Jesus, né? Toda essa revista está falando sobre a necessidade, né, de missões, sobre o trabalho missionário, sobre missão que está no coração do nosso Deus e tem que estar no nosso também. É toda uma revista que traz para nós a conscientização do dever, né, que nós temos como crente. Isso foi uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Essa foi uma ordem, um mandamento do nosso Deus, do nosso Senhor, para nós, né? Anunciarmos o reino de Deus. E a missão dessa revista, o encerramento dela vai estar atrelando, né, a volta do Senhor e a necessidade de se fazer missões. O textual aqui é em Mateus capítulo 24, 14. São irmãos que têm suas Bíblias, né? Pode estar acompanhando conosco. Vou aguardar um pouquinho, meus irmãos abrirem a Bíblia aí. Mateus 24, 14. Graças a Deus. E a leitura bíblica vai estar em Mateus 24, do verso 13 ao 14. Glórias ao nome do Senhor. Então o textual diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A verdade prática aqui da revista diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Esse texto, irmão, que nós estamos aqui, vamos tratar aqui falando, esse texto bíblico é um texto escatológico, né? É um texto que ele aponta para as coisas futuras, né? Então nós vamos estar lendo aqui Mateus 24, 3 ao 14. Eu vou ler aqui para os irmãos para a gente ganhar tempo, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glórias a Deus. Amados, eu quero começar essa lição chamando a atenção dos irmãos sobre a pergunta que os discípulos estando ali assentados com Jesus no monte. Jesus estava sentado, né, e eles se achegaram a ele, né, em particular os seus discípulos, e eles perguntaram para ele, fizeram uma pergunta: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus ele começou a responder: acautelai-vos que ninguém vos engana. Muitos vão vir meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, né? Então Jesus ele estava falando de um quê? De um futuro, né? Eles fizeram uma pergunta do quê? Do fim do mundo. Quando é que vai ser o fim do mundo?
e a revelar para os discípulos coisas futuras, que elas aconteceriam muito lá na frente. Então eu quero começar essa lição dizendo que, como eu falei para os irmãos, isso é uma passagem escatológica que aponta para o fim das coisas, né? E esse texto áureo aqui, Mateus 24:14, fala sobre o Evangelho do Reino. Então eu quero perguntar assim para os irmãos: qual é o Evangelho que a Igreja de Jesus prega? É o Evangelho do Reino? Hã? Pode falar sem medo, irmão. Pode errar, né? A gente pode acertar ou errar. É o máximo de... Eu não vou falar, errou, né? Não. Nós estamos todos aqui para aprender juntos, né? Com o Espírito Santo de Deus. Esse Evangelho, irmão, o Evangelho que a igreja prega, é o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Não é o Evangelho do Reino. Como assim, irmão? O Evangelho do Reino, quem pregou, começou a anunciar ele, foi João Batista. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista era o precursor de Jesus. Ele veio preparar a chegada do Senhor. Depois, quando o Senhor chegou, foi batizado, se apresentou ali, e João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Jesus, ele iniciou seu ministério, e Jesus, ele começou a pregar: é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus, ele começou a instituir na terra o reino de Deus. Então, irmãos, eu já quero mostrar para os irmãos, pela palavra de Deus, né, que esse Evangelho do reino não é o Evangelho que a igreja de Jesus Cristo vai pregar. A igreja de Jesus, a igreja de Jesus, o Evangelho que a igreja de Jesus prega é o Evangelho da graça. Jesus, ele instituiu o Evangelho do reino, ele começou a anunciar: é chegado a vós o reino de Deus. O reino começou a se apresentar através de Jesus, porque lá atrás, na lei de Moisés, os profetas apontavam para quem? Para ele, né? Apontavam para ele. Então ele ia instituir o reino de Deus aqui na terra. Então esse Evangelho do reino, ele começou a ser apresentado por João, preparando a chegada de Jesus, e Jesus é que ia instituir o reino de Deus aqui na terra. A partir do momento que Jesus, ele exerceu o seu ministério e cumpriu a sua missão, ao qual ele foi enviado para completar aqui na terra, então o reino dos céus foi instituído aqui. E Jesus morreu e ele levantou a igreja. E agora a igreja de Cristo é que vai dar a continuidade da evangelização do reino de Deus. Mas qual é o evangelho que a igreja vai pregar agora? De Cristo. Não é mais o reino dos céus. Esse reino dos céus, ele vai ainda ser dada a continuidade da sua pregação, mas não é a igreja que vai pregar. Escatologicamente dizendo, essas coisas, elas são para o futuro. Isso vai ser pós-arrebatamento da igreja. Mas enquanto a igreja está aqui na terra, ela tem a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ou o Evangelho da graça. Qual é esse Evangelho? Aquele Evangelho que nós fomos alcançados pela graça dele. Não tínhamos merecimento algum, mérito algum, mas o seu favor, que nós não merecíamos, nos alcançou. E ele nos amou, perdoou os nossos pecados, nós nos arrependemos e agora somos salvos em Cristo. E temos a incumbência de anunciar este Evangelho de Jesus Cristo. Ele deixou, foi Ele que começou, foi Ele que instituiu, foi Ele que nos levantou como igreja. E como igreja, nós vamos agora anunciar o Evangelho dele. Paulo pregava o Evangelho de Jesus. Um irmão, por gentileza, abre Atos
24 para nós, colocar os irmãos aí para trabalhar, para me ajudar. Quem achou já pode ler. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira ao ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o Evangelho da graça que nós anunciamos. Não é este Evangelho que está falando aqui. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Esse fim que Jesus está dizendo é o fim das coisas que os discípulos perguntaram. Em que sinal haverá a vinda do fim do mundo? Então, note que a igreja tem a responsabilidade, enquanto ela estiver aqui na terra, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Outro irmão, por gentileza, Mateus 3, 1 e 2. Amém? Então aqui, irmãos, é o Evangelho do Reino, pregado por João. Mateus 4, 17. Aqui é Jesus instituindo o reino dos céus na terra. Mas quando Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi ascendido aos céus, ele deixou essa responsabilidade, a continuidade agora. A igreja foi instituída por ele, e agora a igreja, enquanto estiver aqui na terra, a igreja vai estar anunciando o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo, que salva o homem da condenação do inferno, né? Então todos aqueles que aceitarem esse Evangelho estarão salvos, mas os que não aceitarem, aí o Evangelho do Reino é que vai se incumbir dessas pessoas, porque virá um milênio, vai ser instituído, né, depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a ira de Deus vai ser derramada sobre aqueles que não aceitaram esse Evangelho da graça, esse Evangelho que foi um favor de Deus para as nossas vidas, para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que não creem, eles vão entrar no juízo de Deus, na ira de Deus. Então, esse Evangelho, ele vai ser pregado enquanto a igreja estiver aqui na terra. Quando todos ouvirem desse Evangelho, então a igreja estará cumprindo a sua missão de anunciar o Reino até que Jesus volte. Então essa é uma passagem, irmãos, escatológica, é uma passagem assim que demanda bastante tempo, coisa que nós não temos, né? Então o irmão pediu para resumir, e a gente vai estar resumindo. A irmã Miguel falou uma coisa aqui, nós já estávamos louvando, que nós temos que mergulhar, né? Mergulhar é ter mais intimidade com Deus. E a fé, irmãos, ela nos dá algumas ferramentas espirituais para que isso possa acontecer. Porque o crente, ele precisa mergulhar, né? Precisa mergulhar nas profundezas de Deus. E ele precisa cavar também. Porque os maiores tesouros, irmãos, eles estão escondidos em grandes profundidades.
E às vezes a gente não pode ficar somente naquilo que é superficial, porque Deus ele nos chama para uma comunhão profunda com Ele. E essa comunhão, Deus ele quer revelar a sua palavra. Ele quer que nós venhamos crescer na sua graça e no seu conhecimento. Graça é o seu favor, é aquilo que nos alcançou. Jesus, ele deu essa graça para nós. Mas agora o Senhor quer que nós venhamos aprender a sua palavra, porque a sua palavra traz as revelações. O eunuco estava ali na sua carruagem e ele vinha vindo de um culto de adoração, uma liturgia religiosa, mas aqui não era suficiente para ele. A Bíblia diz que ele estava lendo as Escrituras, e ali o Senhor, o Espírito Santo, moveu Filipe, do servo do Senhor, para alcançar aquela carruagem. E ali ele estava lendo as Escrituras, e quando ele chegou, ele perguntou: você entende o que lê? E ele falou assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, irmãos, Deus ele tem profundezas para as nossas vidas, e às vezes essas profundezas, irmão, a gente pensa que é só a gente estar enfiado num monte, orando, jejuando. Tudo isso faz parte, sim, nós temos que ter isso mesmo, porque são ferramentas que Deus nos concede, mas também a gente tem que mergulhar nas profundezas do Espírito, a gente tem que cavar, porque a palavra de Deus ela foi dada para nós como um manual de instrução, para que nós venhamos chegar ao céu. E nós precisamos aprender a palavra do Senhor, e Deus ele quer nos ensinar. Mas o que acontece hoje em dia é que as pessoas hoje, a geração que nós estamos vivendo, elas não querem ter compromisso com o Evangelho, com missões, com as coisas de Deus, porque estão tão atarefadas, correndo atrás das coisas dessa terra, dessa vida. Não que isso seja errado, não é errado, mas nós temos que confiar que o nosso Deus é o nosso sustentador dessas coisas, as coisas que vêm para como necessidades que nós temos no nosso corpo, o alimento, a comida, o calçado, a moradia, todas essas coisas. O Senhor fala para que nós não devemos nos preocupar com isso, mas Ele fala para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que a gente fica correndo atrás, quando eu falo a gente, é todos nós, porque hoje o inimigo ele usa isso, ele quer restringir nas nossas vidas essas coisas físicas, materiais, necessidades do dia a dia, para que a gente fique preso e a gente não enxergue os maiores tesouros que Deus tem reservado para a sua igreja. E Deus tem tesouros para nós. Quando eu digo tesouro, não é ouro, dinheiro, real, não é só isso, né? Mas é tesouros muito maiores do que essas coisas, tesouros espirituais que Deus tem, talentos que Deus colocou sobre nós, e que muitos estão enterrando esses talentos para que venham correr atrás de coisas. Mas a maior de todas as necessidades é anunciar o reino de Deus, porque Jesus está para voltar, e Ele nós vamos passar, não pelo juízo que o mundo vai passar, mas nós vamos passar pelo juízo das nossas obras. E o que nós temos feito? Será que não daria para fazer mais alguma coisa? Será que nós não daria para nós nos empenharmos em mais alguma coisa? Nossa, agora logo no fim do ano vão estar falando essas coisas, né? A gente já está todo cansado, já está todo desanimado, mas o Senhor está falando: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Nós temos que entrar nesse ano 2024 com um novo ânimo, um novo fôlego. Nós temos que entrar com tudo, irmão. Não podemos esmorecer, não podemos. O Senhor fala que por se multiplicar as iniquidades, o amor se esfriaria, né? Não podemos deixar o amor se esfriar nos nossos corações. Então, a introdução da lição, irmão, nesta oportunidade encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vida de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Então,
a maior ordenança que Deus tem para nós, a igreja dele, é anunciarmos o Evangelho. A função da igreja é essa, espiritualmente falando, é anunciar o reino de Deus, é falar que Jesus, ele é amor, que ele salva, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele leva para o céu, é pregar a palavra de Jesus, o Evangelho da graça, que salva o pecador, que salva sem ele mesmo merecer, não precisa ter algum mérito para ser salvo, é anunciar o reino de Deus. E esse Evangelho, irmão, não precisa muita coisa para falar dele, não. O que precisa para falar desse Evangelho? Não é a graça dele? Não é o Evangelho da graça? Não é o Evangelho que nos favorece? Então Deus, ele vai deixar a nosso dispor ferramentas para que nós venhamos anunciar o seu reino. Uma delas é a palavra de Deus, é a Bíblia. Outra delas é o nosso empenho, é o nosso esforço, é a nossa vontade. Voltando no eunuco, ele falou: como é que eu vou entender se não há quem prega? Ele perguntou: de quem é que você está falando aqui? Ele está falando, o autor está falando dele mesmo, ou ele está falando de outro? Ele estava interessado, ele tinha interesse, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha vontade de querer saber o que é que as Escrituras estavam falando, de quem as Escrituras estavam falando, quem é que estava sendo mostrado ali. E ali o servo do Senhor começou a falar ali de Jesus, anunciou a salvação, anunciou ali o Isaías 53, falou do amor de Cristo ali, e aquele homem, ele creu, ele deu crédito. E ele ia passando ali por um rio, uma lagoa, e ele falou: ó, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Ele falou: se você crê de todo o teu coração, nada te impede. Então ele falou: então eu creio. E aí ele desceu, e aquele homem encontrou a salvação, mas ele estava buscando a salvação, ele estava buscando. E quantos estão hoje dentro da casa do Senhor e tem tantas oportunidades de conhecer, de saber, de aprender, e não buscam, não se interessam? É um grande desinteresse. Mas aquele que busca, Deus olhou, viu aquele homem lendo as Escrituras, mas não entendendo o que estava lá, e Deus, ele proveu alguém para ensinar. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos interessamos pelas coisas de Deus, Deus, ele começa a se revelar, Deus, ele começa a se mostrar, Deus, ele começa a contribuir para que a gente possa chegar na onde o Senhor realmente quer que nós cheguemos, porque o Senhor, ele sabe até onde a gente vai. E até onde a gente vai? Até o céu, né, irmãos? Até a glória. Porque isso Jesus já nos garantiu. Mas enquanto nós estamos aqui como igreja, nós temos que anunciar o Evangelho. Jesus, ele vai voltar a nos buscar. Quantas almas estão perecendo? Quantas almas estão sofrendo? E às vezes nós estamos desapercebidos, preocupados conosco, com a gente mesmo, com os nossos problemas, com as nossas necessidades. Mas espera aí, a maior de todas as necessidades já foi suprida por Deus, a salvação da nossa alma. O nosso nome está escrito no livro da vida. Quando Jesus mandou aqueles 70 homens anunciar o Evangelho, a palavra do Senhor fala que aqueles homens, eles voltaram como? Tristes, desanimados, chateados? Não, voltaram alegres. Senhor, no teu nome até os espíritos nos submetem. Só que a motivação da alegria deles estava errada. E quando eles falaram isso para Jesus, Jesus, ele percebeu, era uma motivação errada. Hoje existem muitas pessoas com a motivação errada,
certo, aquilo não vai trazer alegria para ela, pelo contrário, aquilo traz dor, traz sofrimento, traz tristeza, mas o Evangelho de salvação é alegria, é boa nova, não é tristeza. Aqueles homens voltaram porque eles viram as maravilhas de Deus acontecendo, as pessoas sendo libertas de demônios, espíritos saindo, e tem muita gente focada nisso, né? Milagre, cura, maravilha, coisa gloriosa, isso é coisa maravilhosa para nós, para nosso Deus é uma coisa que para Ele é simples, Ele não conhece o impossível para Ele, é a gente que não, mas Ele quer que nós venhamos participar disso, mas de uma forma correta, dentro da motivação certa. Pessoas hoje, Deus começa a curar, Deus começa a libertar, já escreve lá a igreja que faz maravilha e põe a foto do fulano, não sei aonde lá, mas qual que é o foco dele? A salvação daquela alma? Ou é ele se enriquecer através das almas? Qual é o foco dele? Qual é a motivação dele? O que é que está trazendo alegria para ele? É a alma com o nome escrito no livro da vida? Ou é a lã, a gordura da ovelha? Ou é a prosperidade financeira que ele está ali ministrando e saindo totalmente fora do Evangelho, totalmente fora da palavra, totalmente fora do Evangelho da graça de Jesus? É a graça, o Evangelho da graça. Ele falou: olha, esses sinais seguirão aos que creem no meu nome. Vocês vão expulsar demônio, vocês vão falar nova língua, se vocês tomar alguma coisa mortífera não vai causar dano algum. Isso é porque é o Evangelho da graça. Minha graça é que está fazendo isso. O meu poder, o meu Espírito é que está na sua vida fazendo isso. Mas o foco e a motivação não estão certos. Então a alegria de muitos hoje estão numa motivação totalmente contrária daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o que é isso? O que significa isso, irmão? Não pode explicar o significado disso? Falta de compreensão e de entendimento correto da palavra. Da palavra. Não compreende as coisas da forma correta. Entende uma coisa? Por quê? Porque às vezes pensamos que Deus ele só vai mostrar para a gente. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. E nem Deus não vai revelar tudo para mim, irmão. Deus não vai revelar tudo para você. Deus vai revelar para o irmão. Vai levantar o irmão. A uns ele levantou para evangelistas, a outros profetas, a outros mestres, a outros pastores. Os mestres têm a incumbência de trazer o ensino. Não é por eles, não é mérito dele, é graça, é o Evangelho da graça. Ele foi alcançado por esse Evangelho, e é esse Evangelho que faz todas estas coisas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém, é a graça de Jesus nas nossas vidas. Então, quando temos a motivação correta, que é salvação, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que a verdade nos liberta? Se a verdade é verdade, e a Bíblia diz que não podemos nada contra a verdade senão por ela vai nos libertar do quê? Da mentira, do engano. Agora existe um aí fora, e ele é o enganador. E ele conhece a Bíblia. E ele tentou Jesus com a própria Escritura, com a própria palavra. Está escrito. E Jesus falou: também está escrito. Então veja bem, ele não vai vir nos tentar de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele vai ver o seu empenho, ele vai ver a sua devoção, ele vai ver o seu esforço, ele vai ver a sua sinceridade. E aí ele vai querer te pegar. Na hora que ele começar a enxergar a tua fraqueza, aí ele vem na tua fraqueza. Jesus, na hora mais difícil que ele estava lá no deserto, ele falou: percebeu que Jesus deve ter cambaleado? Transforma as pedras então. Você não é o filho de Deus? Porque está escrito.
Aí Jesus falou também, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas do que? De toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você, nós, a igreja, irmão, não vive só de pão, não vivemos só das coisas dessa vida, mas nós vivemos, irmão, não é de meia palavra, não é de um versículo, não é de dois, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que viver por esta palavra, para esta palavra. É ela que nos guia, é ela que nos direciona, é ela que nos ensina. Mas eu não consigo ler, irmão, eu não consigo entender. Mas vai orando, vai se esforçando. Eu não estava lá, e lia e não entendia, e lia e não entendia. E ele falou, meu Deus, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Aí Deus falou, mas peraí que você vai entender, que aquilo que você não entende, eu já mostrei para quem ele entende. Então eu vou colocar ele no teu caminho, e ele vai te ensinar, ele vai te explicar, e aí você vai entender. Então, irmão, alguém precisa ser colocado no caminho de alguém. Alguém precisa ser preparado para fazer algo por alguém. E acho que esse alguém é você, irmão. Eu não sou não, mas esse alguém é você. Eu acho que é você, eu acho que é o irmão André. Eu acho que é o Anderson. Eu acho que é o Marcos Guerreiro, os dois guerreiros, estamos dentro da guerra. Eu acho que é o Daniel, o Bob. Eu acho que é a Abigail. Alguém, eu acho que é o irmão Ailton lá, olhando para mim. É isso aí, irmão. Tá vendo eu aqui? É bem difícil de ver, né? Ô, Glória. Eu acho que é, irmão. Não acho não, é sim. É sim, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui sendo preparados. Para quê? Para seguir as ordens do Senhor. Ó, o que nós queremos? Nós queremos servir ao Senhor. Quem quer servir ao Senhor, levanta a mão. Aí, irmão. Você levantou a mão. Você levantou a mão. E o Senhor, você quer me servir? Então, vai pregar o evangelho. Ó, vai fazer a minha obra. Ó, pega o instrumento, vai tocar na minha obra. Ó, você vai dirigir culto. Ó, você vai anunciar o meu reino, vai te mandar para lá. Senhor, mas isso, mas aquilo não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Cada um que Jesus chamou, ó, já chegou para trabalhar, já chegou, já saiu, Jesus chegou, ó, vinde após mim, vos farei pescadores de homem. É de homem, não é mais de peixe. Jesus já chegou, chegando. Vinde após mim e eu vou fazer de vocês pescador de homem. Jesus falou, vinde após mim, eu vou fazer de você um magnata aí, você vai ser um político, você vai ser rico, você vai ser milionário, você vai conseguir sua faculdade e todos aqueles sonhos que a gente tem vontade, né? Se quem não tem vontade aqui, eu tenho. Olha, nossa vontade. Aí o Senhor falou, vinde a mim. E assim, irmãos, e a gente tem que renunciar o nosso eu, o nosso desejo, a nossa vontade. Então, Deus ele tem ferramentas para nós, ele dispõe ferramentas para o seu povo, para a sua igreja. E quando a igreja começa a entender o trabalhar dele, quando a igreja começa a ver, quando a igreja ela está na motivação certa, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, Deus começa a cooperar, Deus começa a salvar, Deus começa a operar. O que acontece muito é que começa certo, mas aí depois começa a perder a visão e começa a olhar para certas coisas e começa certas coisas a atrair e sai da direção de Deus e não percebe. E quando percebe, muitas das vezes, em muitos casos, já é tarde demais, porque saiu do foco, saiu da visão. Então aqueles homens que estavam anunciando o reino alegres, pela sua submissão dos espíritos, Jesus falou, olha, não vos alegreis. Ele falou, olha, eu vi Satanás caindo no céu, como relâmpago, olha, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, e o poder do inimigo não vos causará dano nenhum, dano algum. Olha, mas tem uma coisa, não fica alegre com isso não, alegra, porque o seu nome, ele está escrito no livro da vida, é o seu nome que está lá. E Jesus, ele nunca, jamais, ele quer que eu e você pregue, ganhe infinitas almas, mas o nosso nome não esteja escrito lá. Para ele é mais importante uma alma salva do que o mundo inteiro. Então Jesus não quer que eu e você ganhe alma e perca a nossa alma. Jesus quer que nós ganhemos almas com a nossa alma salva, com o nosso nome escrito no livro da vida. Quando a igreja ela entende esse foco, quando a igreja ela enxerga isso, quando a igreja ela entende o trabalhar de Deus, quando a motivação é a correta,
Aí Jesus começa a trabalhar. Mas quando está errado, irmão, quando a motivação é errada, aí nada vai para frente. Aí Deus não faz, irmão. Quando Deus não quer fazer, Ele não faz. Quando Deus não quer realizar, Ele não realiza. E não é porque o fulano está frio, não é porque o pastor que não está bravo, está nervoso, e não é porque a irmã que não cantou não está na unção, não é nada disso. Porque quando Deus Ele quer fazer, irmão, Ele não depende de mim, Ele não depende de você, não é o meu esforço, nem o teu, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele fala, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Às vezes para a gente, irmão, muita coisa é impossível. Mas para Deus, irmãos, não há impossível. Não há impossibilidades para Deus, irmãos. Ele faz o que Ele tem que fazer. E quantas coisas Deus tem falado que vai fazer no nosso meio, nas nossas vidas, e a gente só tem que estar na motivação exata, correta. Estamos na motivação certa e direita, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Então o que Ele tem que fazer? Cuidar da nossa alma primeiro. Porque às vezes, irmão, é um tal de irmão ficar cuidando da vida do outro. Às vezes fica falando do outro, está reparando no argueiro do outro, mas no olho dele está uma baita de uma trave. E aí? Isso aí os fariseus faziam, os judeus faziam. E Jesus ele estava ali, ele dava uma resposta e ele falava, olha, você está olhando? E essa trave que está no seu olho, você viu ela? Então quando a motivação é a correta, irmãos, quando estamos na motivação certa de Deus, Ele abre os céus, as coisas vão trabalhando, as coisas vão cooperando, e as coisas vão acontecendo, e a finalidade, qual que é a finalidade? Primeira coisa, é a alma salva, é a salvação de alma, mas acima disso, o que mais pode ser? A igreja do pastor fulano está cheia de alma? Não, a glória de Deus, o nome do Senhor é sendo glorificado. Deus quer que o seu nome seja glorificado através da minha, da tua vida, da vida da igreja. É a glória de Deus, é o nome de Deus. Nós não somos testemunha dele, nós não somos representantes dele aqui na terra, então nós temos que representar bem. Mas quando o foco se perde, quando a motivação se perde, até lá no céu, perdeu o foco. Foi o primeiro a perder. O Satanás perdeu o foco, perdeu a motivação certa, já começou a se achar alguma coisa. Isso é perigoso. E com todos nós, irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. E temos que ter muita humildade. Aprender de mim, disse Jesus, né? Que sou manso e humilde de coração, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprender de mim que sou manso e humilde. Olha, tem mansidão e humildade na vida de Jesus para nos ensinar. Tudo em Jesus é uma lição para nós, irmãos. Tudo aquilo que Jesus fez, caminhou, tudo que está registrado de Jesus foi registrado para nos ensinar. Você já pensou assim em determinada situação da sua vida que a vez você já quer, vamos dizer o português aqui, eu já estou encerrando, né, mano? Daniel já deu uma saída bem. Quando você quer chutar o pau da barraca, que diz aí, né? Você já parou para pensar e falou, o que Jesus faria? Será que Jesus faria isso? Será que é isso que Jesus faria? Jesus no meu lugar, Ele faria isso que eu quero fazer? Estou com vontade de furar na goela do irmão Cido. Brincadeira, irmão Cido. Mas peraí, Jesus faria isso? A carne nossa, se deixar, ela faz. É por isso que o Espírito Santo entrou em nossas vidas. É para nos dominar, né? Já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora na fé do Filho de Deus, vivo no Filho dele, vivo no Espírito. Não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Então os frutos do Espírito ficam em evidência. Qual é o fruto? O amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, né? Aí você está rangendo os dentes assim, aí o Espírito Santo vem assim, com aquele refrigério. Não é assim, meu filho, não é assim, minha filha. Aí você já para de ranger os dentes, né? Já abre um sorriso, né? Consegue sorrir para o teu irmão, consegue amar o teu irmão, consegue abraçar o teu irmão.
Tudo isso é os frutos que a igreja precisa desenvolver. Nós não deixar o Espírito moldar, porque a nossa carne é isso, né? Ali tem a manifestação da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito, né? A carne é tudo aquilo lá, é inveja, é ira, é contenda, adultério, fornicação, tantas coisas que a carne tem, mas o Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé. Olha que coisa gloriosa, isso está dentro de mim, de você, porque nós somos templo do Espírito Santo, e essas coisas precisam vir em evidência nas nossas vidas, porque é esses frutos que vão incomodar o mundo lá fora, é isso que vai trazer a luz de Cristo, fazer brilhando em nossas vidas, é os frutos do Espírito, porque de obra carnal, nós não temos nada que presta, nada é bom dentro de mim. Vai morar comigo lá, comigo, com a minha mulher lá, você vê, fica uma semana comigo lá, você vai ver as obras da carne, aí vem o fruto do Espírito, né? Action, não é assim não. Não é assim não, a ira vem, a hora que a mulher fala um negócio, e você já vai olhar, aí o Senhor já, né? Ou então, se você fala alguma coisa que não é para falar, aí você vai lá, Senhor, minha irmã, minha esposa, me perdoe, né? Eu errei, não vigiei. Isso é fruto do Espírito em evidência na nossa vida. E missão, irmão, não adianta a gente querer fazer missão na carne, não adianta a gente querer falar de Jesus na carne, não adianta a gente querer falar de quem a gente não conhece. Ô, você conhece Jesus? Eu não. Você conhece? Eu também não. E aí, como é que vai ser? Você não conhece, a pessoa não conhece, você também não conhece? Jesus aqui não é todo final de ano, é pregado na cruz, parece um filme dele lá que eu assisto. Tem muito mais para falar, muito mais para mostrar. O eunuco ali começou a ouvir, olha, esse aqui é Jesus, é ele, tal, isso, foi explicando, foi mostrando a escritura, é aqui, esse aqui não, esse que você está falando é o escritor, é Isaías, o profeta, mas esse aqui é Jesus, o Filho de Deus, ele veio à terra, ele morreu, ele ressuscitou. Aí ele viu, é assim, Jesus mandou a gente pregar, falar, quem crê, foi batizado, será salvo. De repente ele ouviu isso, passou no meio da água, aqui tem água, que tipo de água que é? É potável? É não sei o que? Não, eu não quis saber, estou com um rio, uma lagoa, eu não sei o que é, tem ali, é líquido. Será que se eu for batizado ali, o que me importa de eu ser batizado e aceitar esse Jesus, a partir do momento que ele ouviu aquilo que realmente é verdade, porque tem muitas inverdades sendo pregadas, se dizendo como evangelho, e não é o evangelho de Jesus Cristo. Ele falou, se algum outro, se vir até um anjo e pregar outra doutrina que não seja a minha, seja o quê? Maldito. E tem muitas inverdades sendo pregadas, tem muita mentira sendo atrelada à Bíblia. E tem até Bíblia falsa já sendo reescrita. Tem até Bíblia falsa. Mas nós estamos tendo a oportunidade de conhecer. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Porque Jesus levanta pessoas pelo seu Espírito Santo, para ensinar, para mostrar, para guiar, para conduzir. O Espírito Santo, ele consola e ele guia. E às vezes ele está levantando um guia. Ele levanta um guia para te guiar para a verdade dele, para nós conhecermos as profundezas dele. E o diabo está lá falando, não faz assim não, vai lá, fecha a porta, vai orar, fica orando até eu te revelar, vou te revelar, e sei lá, fica lá. Aí o Senhor quer levantar outro, não, só se for comigo negócio. E às vezes Deus não quer, quando Deus não quer, Ele não quer. Agora Deus pode revelar, Deus pode trazer, Deus pegou Paulo, levou lá no terceiro céu, mostrou coisas inefáveis, ele falou, você nem fala nada para ninguém, isso aí lá embaixo, se você falar, ninguém vai acreditar que você vai morrer, eu vou ter que te guardar antes da hora, por quê? Então você não fala nada, não é lícito você falar, mas Deus quis revelar para ele, Deus revelou para Daniel, que Daniel estava orando, era um propósito de Deus, ele quer se revelar, ele quer, mas ele não se revela só através de um anjo. Ele não pega você, ele leva do céu, ele levanta um, ele levanta outro, ele vem através da palavra, a ministração do louvor, que Deus revelou alguém passando por aquela necessidade. Deus
Ele revela. E a gente tem que estar com os nossos ouvidos atentos, né? Que nem Samuel fala que o teu servo ouve. Quem está com os ouvidos atentos aqui? Deixa Deus revelar, deixa Deus falar, deixa Deus usar, deixa Deus mostrar. Mas vamos fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade nessa hora, nessa noite. A revista aqui é bem complexa para entrar nela. Mas a gente não fala aquilo que a gente quer, né? A gente fala aquilo que o Espírito Santo de Deus põe na nossa boca para falar. Então quero agradecer a minha oportunidade, rogo as orações dos irmãos. Talvez eu não veja alguns irmãos, não sei, no final de domingo agora. Então desejo a todos aí uma ótima passagem de ano aí, com as bênçãos de Deus, 2024, se Jesus não voltar, né? Nesses últimos dias agora. Se ele voltar vai ser muito melhor. Mas se não, a gente vai continuar como igreja aqui, anunciando o reino de Deus, pregando o Evangelho e servindo ao Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade.